Fala, meus amigos barbeiros, beleza? Tranquilidade? Baltazar na voz. Tô aqui no ramo da barbearia já faz exatamente 5 anos, passando um pouquinho, e hoje vamos dar início à nossa primeira aula para sair do zero e dar aquela alavancada top para você alcançar os seus objetivos e alcançar aquilo que você tanto almeja no ramo da barbearia. Tá preparado? Vamos lá. E os 3 tópicos, ou melhor, as 3 técnicas fundamentais que você deve impor no seu dia a dia dentro da barbearia são apresentação, execução e finalização. A apresentação é fundamental, a recepção, a sua postura, a educação, a empatia e o carisma. O segundo tópico é a execução, que você tem que estar ciente sobre o seu material, sobre o que vai ser executado no seu cliente, no caso, o corte, a mão de obra. O terceiro é a qualidade que você vai passar para o seu cliente. E o terceiro tópico, o último, é a finalização, que é o quê? O agradecimento ao seu cliente, a despedida e cravar o retorno dele para sua barbearia. Dentro da apresentação, você primeiro tem que focar no quê? Na recepção. É a forma que você recebe o seu cliente. Assim que o cliente chegar para abrir a porta, você vá até ele, você abre a porta e o recebe. O pensamento do seu cliente, pô, legal. O barbeiro, ele me recebe na porta. Aí você vai acompanhá-lo até a cadeira. Nisso, você vira a cadeira de frente para o seu cliente, ele senta e você vira a cadeira para o espelho, para ele se sentir confortável e confiante no ambiente da sua barbearia. Logo depois que você receber o seu cliente, você tem que estar ciente da sua postura para evitar complicação futura na sua saúde, como ombros, joelho e coluna. Sempre o seu cliente, você vai ter que erguer a sua cadeira e deixar de acordo com o seu pescoço, ou na altura do início do seu peito. Então, levantando a sua cadeira, você vai deixar o seu cliente de uma forma que te deixa confortável para executar o corte. Então, deixou numa altura confortável, você abre um pouco as pernas, mais ou menos aproximadamente da largura dos seus ombros, onde vai te dar um conforto, sustentabilidade tranquila para você executar o seu trabalho. E no decorrer do dia a dia, você vai ter um conforto tranquilo para trabalhar. Não vai te dar complicação na coluna, muito menos nos ombros ou no joelho. Depois da postura, você vai entrar na parte da educação, o diálogo. Você tem que estar sempre sorridente, sempre educado, sempre de bom humor para você dialogar com o seu cliente. Isso é fundamental. O segundo tópico seria o quê? A execução, a linhagem e o preparo do seu material para entrar com um bom corte, apresentar uma boa qualidade e viciar o seu cliente a cortar com você. Os materiais neste corte, eu utilizo a máquina da Wall Super Tape, pelo fato dela ter a lâmina curvada. Utilizo uma máquina de acabamento, neste caso da Kemei, sem fio também, e dá uma praticidade melhor para trabalhar. Tesoura de 6 polegadas, com a lâmina mista. Tesoura dentada, ou a famosa desfiadeira, e o pente da Wall. E para finalizar o penteado do cabelo dele, eu utilizo uma pomada da MF incolor, apenas para dar um brilho e uma leve aparência de molhado. Uma dica muito bacana para você incluir no seu dia a dia no ramo da barbearia é a ética. É como se fosse no restaurante, não serve de um lado e retira do outro. Você faz isso também no seu dia a dia. Então, vamos com a capa de um lado. Depois que executar todo o seu trabalho, todo o corte de cabelo, você retira a capa do outro lado, vira a cadeira o seu cliente para ele sair ou para a porta ou então para o balcão de pagamento. Na parte da execução, antes de tudo de executar o seu corte, é fundamental você utilizar a gola higiênica. Isso evita dar irritações na pele por estar utilizando a capa em vários clientes no decorrer do dia, em questão mais de segurança para você e para o seu cliente.